Olá, humanos. Eu sou o Alhon. E não sei se vocês já compraram alguma coisa na internet. Sei lá, desde livros, jogos, peças de computador ou qualquer outra coisa. Bom, eu nunca comprei nada porque eu não tenho dinheiro. É, triste. Mas enfim, o mercado online já é bem presente no dia a dia do mundo, tendo vários sites por aí feitos justamente para isso. Para a venda e compra de produtos. Mas e se irmos para os cantos mais obscuros do comércio online? Ao invés de ficarmos só no conforto da rede comum, onde só existem produtos normais, por que não explorarmos o lado mais anônimo da coisa, para acharmos mercadorias mais diferenciadas? Bom, podemos procurar isso na web oculta, mas como faríamos isso? Bem, uma maneira de você entrar nessa rede de internet anônima é usando alguns serviços que protegem sua identidade e que dão acesso a sites escondidos dos navegadores comuns. E um dos softwares mais famosos que permitem isso é o Tor, a querida rede da cebola. Ela basicamente dá um jeito de camuflar sua navegação, te deixando praticamente anônimo. Tanto os usuários, como os sites, têm sua origem preservada. Então, é difícil alguém saber sua localização na rede Tor. E com todo esse anonimato, muitas possibilidades mágicas se abrem com isso. Se você mora num país onde o governo censura a internet, o Tor pode ser uma solução para isso, porque por esse meio, é possível se expressar e acessar sites livremente, sem se preocupar com a vigilância de alguém em cima de você. Dá para entrar em fóruns dos mais variados temas, e nunca ter que ligar muito com a sua identidade. Além de conseguir ler notícias e arquivos sem censura, como o Wikileaks e a ProPublica. Enfim, tem muitas coisas boas aí, só que é lógico, sempre vai ter alguém esperto que vai usar o sistema a seu favor, e um dos casos mais infames disso é o da Silk Road, o mercado negro da internet oculta. Bem, como eu falei no início, existe um grande circuito de comércio na internet comum, mas esses sites não vão vender tudo o que você quiser, tem os seus limites. De lei e de bom senso, né? Não tem como você anunciar uma bazuca no site da Magazine Luiza, por exemplo. Pelo menos eu acho, né? Só que a Silk Road cruzava essa linha padrão, porque ela era um mercado livre, bem ao pé da letra, sendo realmente livre no que você poderia comercializar. Dava para vender quase de tudo, com apenas uma regra para isso. Não era permitido a venda de produtos que poderiam machucar ou fraudar alguém. Então, cartões de crédito roubados, assassinos de aluguel, armas e esses outros tipos de coisas eram proibidas. Mas mesmo assim, o que mais rodava pelo site eram as substâncias ilícitas, as famosas dorgas e alguns remédios prescritos. Essas substâncias formavam 70% dos produtos do site, o que já chegou a ser uns 7.000 itens. O resto dos 30% eram livros, identidades falsas ou material adulto. Agora, alguns de vocês podem estar pensando, caramba, quem foi a pessoa sapeca que criou esse site? Será que era um grande hackerman da internet? Bom, nem tanto assim. O dono da Silk Road se chamava Ross Ulbricht. Ele era um cara do Texas que aparentava ser normal. Era conhecido por ser um bom cidadão, que não se metia em confusão, e estava fazendo faculdade de engenharia lá em 2008. Mas Ross também se interessava por outros assuntos além da área de exatas, como psicodélicos e ideologias políticas. Na política, ele gostava das ideias do libertarianismo, que, como o próprio nome já diz, defende várias ideias de liberdade individual, e isso provavelmente influenciou na criação da Silk Road, como vocês vão ver mais para frente. Então, quando ele terminou a faculdade em 2008, Ross tentou abrir um negócio online de venda de livros, que foi sua primeira experiência com esse tipo de trabalho, parecido com uma Amazon da vida. E ele acabou aprendendo a como montar uma loja desse tipo, colocando as categorias dos produtos e o script do site. E enquanto ele trabalhava nesse mercado de livros, Ross fez uma descoberta muito importante, que iria mudar a sua vida futuramente: o Bitcoin, uma moeda virtual não rastreável. Ele adorou o conceito dessa tecnologia, e já começou a imaginar algumas possibilidades ao seu redor. Foi aí que ele idealizou a premissa de um site anônimo, onde você poderia vender qualquer coisa, sem nenhum rastro de onde você veio. E o principal carro-chefe da sua nova ideia seriam as dorgas. Como ele era libertário, Ross achava que cada um tem o direito de querer usar essas substâncias ou não. E foi assim que ele desenvolveu o Underground Brokers. Esse foi o primeiro nome do site. Mas logo logo, Ross mudou isso para Silk Road, a Rota da Seda, no Tupiniquim, uma referência à verdadeira Silk Road, que era uma rota antiga, lá para anos antes de Cristo. Ela ia do extremo leste da Ásia até a Europa, que com certeza foi um dos caminhos de comércio mais importantes do mundo. Acredito que Ross queria fazer algo tão grande quanto no seu site, e a primeira venda da Silk Road foi dele próprio. O Ross tinha alguns cogumelos, e resolveu começar as vendas com isso, em janeiro de 2011. Após um tempo no ar, o site já começava a funcionar sozinho, com seus primeiros vendedores e clientes. O layout da página lembrava bastante o da Amazon,
tendo funcionalidades parecidas, como a possibilidade de criar seu próprio perfil, com lista de produtos e até avaliações dos comércios. E uma coisa engraçada é que as encomendas do site eram feitas pelo serviço postal. Sim, pelos correios mesmo, com os endereços reais de quem estava comercializando. O vendedor só dava um jeito de colocar o produto meio escondido na bagagem, e mandava assim mesmo. Lógico que tinham técnicas para fazer a encomenda ficar menos suspeita. No próprio site tinha um guia para isso, sobre como selar o produto, e como fazer ele passar por detectores eletrônicos, e pelo olfato canino, além de que o sistema de avaliação fazia com que as compras se tornassem mais seguras. Porque se um vendedor era muito bem avaliado, com comentários positivos sobre ele, muito provavelmente ele era confiável. Era uma garantia de que ele entregava o produto de verdade. Assim ficava mais fácil não cair em golpes. E como eu já citei, o Ross se interessava pelo Bitcoin, que ainda não era tão grande na época, mas já era usado no site. Essa criptomoeda foi uma boa escolha para a proposta desse mercado, já que ela não era ligada a bancos ou pelo governo, mas sim pelos próprios computadores de quem participava da comunidade, além de ser uma moeda difícil de se rastrear. Então ela caiu como uma luva para os usuários da Silk Road. Com o tempo, o site ganhou popularidade até no mainstream. Alguns portais já noticiavam a existência da Silk Road. Assim, o número de usuários foi crescendo gradualmente, no nível onde o próprio Ross já não conseguia mais controlar todo o tráfego de acesso sozinho, e ele recebeu ajuda de algumas pessoas para melhorar o site. Um desses ajudantes até comentou que o site era bem amador, sendo bastante vulnerável a ataques, mostrando que Ross era só um cara comum tentando trabalhar num projeto muito grande. Nessa época de ascensão do site, Ross já ganhava $25.000 por mês, uma grana que ia manter a vida dele feita para sempre praticamente. Ele também tinha feito uma visita à sua irmã na Austrália, no final de 2011 ainda, só que ele gostou tanto do país que ele resolveu viver nele agora. Sendo assim, Ross trabalhava no seu negócio de manhã e se divertia com lazer pela tarde. Seu novo trabalho fez ele conseguir ter uma vida bem confortável, quase um Heisenberg da internet. Aliás, o Ross tinha seu próprio nome no site, era Dread Pirate Roberts, ou DPR. Esse pseudônimo veio da obra literária e filme The Princess Bride, onde Dread Pirate é um personagem temido pelos oceanos, e essa se tornou a identidade de Ross dentro do site. Ele virou um símbolo respeitado pelos usuários, que consideravam a Silk Road como algo maior do que só um local de vendas, mas era também um ato político, contra o poder do Estado sobre a liberdade. DPR até criou um clube de livros para os usuários, e a maioria das obras estavam relacionadas à visão libertária. Dizem até que também formou-se um culto em volta do site, provavelmente porque ele era uma ideia revolucionária para a internet naquela época. Mas é lógico, mesmo com todo esse sucesso, o trabalho de Ross não ia passar despercebido pelas autoridades, porque não demorou muito para que a polícia começasse a receber relatos de substâncias ilícitas sendo enviadas pelo correio, e parecia que essas encomendas vinham de um site na internet oculta, conhecido como Silk Road. Então a DEA, que é a força-tarefa que cuida desses casos envolvendo substâncias ilícitas, iniciou sua investigação em cima da Silk Road, que ficou conhecida como Operação Marco Polo. E um dos principais agentes da DEA nesse caso foi o policial Carl Mark Force. Antes dessa investigação, ele, assim como seus colegas, trabalhava mais em campo, lidando com criminosos na rua. Mas o caso interessou muito ele, o que fez ele aprender a usar a Redditor e o Bitcoin. E Mark acabou se tornando uma figura-chave para a captura do dono da Silk Road. Ele criou uma identidade falsa na comunidade, chamada de Nubi, que tinha sua própria história, de ser um membro de um cartel na República Dominicana. E ele foi assim construindo confiança dentro do site, chegando até a mandar uma foto dele mesmo nesse personagem, até que Nubi, ou pseudônimo do agente da DEA, fez uma proposta para o Dread Pirate Roberts. Eu quero comprar o site. O DPR pensou nessa proposta, só que ele pediu $1 bilhão pelo site. E é lógico, esse é um valor bem salgado, quase um preço de um Kinder Ovo. Mas mesmo com essa negociação falha, Nubi e DPR continuavam se falando. O agente tentava manter o contato com o criador do site, visando tirar qualquer informação valiosa do DPR. E outra coisa importante é que a Silk Road acabou ganhando mais moderadores. Um que foi relevante é o Curtis Green, ou mais conhecido no site como Chronic Pain. Ele na vida real era um pai de família, no bom sentido, mas ele era tão ativo na Silk Road que o próprio DPR lhe ofereceu um trabalho no site. Não era um serviço simples, porque o DPR era muito exigente com seus funcionários. E além disso, o DPR pediu para que Curtis mandasse uma foto da sua carteira de motorista para ele. Assim o DPR confiaria mais no seu colega. Curtis fez isso como prova de lealdade. Mas esse foi um baita vacilo por parte dele, que iria prejudicar todo o negócio logo logo. Enquanto tudo isso ocorria, o agente da DEA, o Nubi, conseguiu entrar em contato com esse Curtis Green e fez uma negociação falsa para enviar dorgas a ele. Claro, isso era só para saber onde Curtis morava,
E adivinhe só? Curtis descuidadamente passou seu endereço real para o agente disfarçado. E bem, você já deve imaginar o que ocorreu. Curtis Green foi detido, mas ele não ficou preso por muito tempo. O agente Karl Mark, que era o dono do perfil falso do Noob, passou seu telefone para Curtis, porque o agente ainda iria pedir alguns favores para o ex-funcionário da Silk Road. Depois disso, o policial Mark tinha conseguido o PC de Curtis nessa operação, o que fez ele ter o contato do administrador do site, o Dread Pirate Roberts. O policial da DEA tentou se comunicar com ele, usando a conta do Curtis, mas o DPR já tinha visto nas notícias que seu colega de site tinha sido detido, então ele não ia mais responder o perfil de Curtis. Ele tinha noção que havia outra pessoa por trás da conta que ele conversava, mas lembrem-se, o DPR ainda não sabe que o perfil do Noob era de um agente da polícia. Dessa forma, DPR continuou conversando com o perfil falso do Noob, onde ele demonstrava estar muito ansioso pela captura de um dos membros do site, além de que ele viu que $350 mil em Bitcoin tinham sido retirados das contas da Silk Road, e isso aparentava ser obra do Curtis. Então aí, entra uma das partes mais polêmicas dessa história toda, a encomenda de assassinato feita por Dread Pirate. Então, como o DPR sabia que o Curtis tinha sido pego, ele entrou em desespero, porque o seu ex-colega poderia entregar informações importantes para a polícia. E o que vem a seguir é uma versão da história que é bem questionada por alguns, porque segundo as investigações das autoridades, que estavam conversando com o DPR pelo perfil falso do Noob, o Dread Pirate pediu para que o Noob desse um jeito de calar uma pessoa que moderava Silk Road, e tinha sido pega. Aí o DPR mandou uma foto da carteira de motorista do Curtis Green, oferecendo $40 mil como pagamento. De primeira, ele queria que torturassem e obrigassem o Curtis a devolver o dinheiro que tinha sido pego do site. Os agentes até tiraram fotos falsas do Curtis, sendo afogado numa banheira, só para mandar para o DPR. Mas ele acabou mudando seu pedido, dizendo que desejava que tirassem a vida do seu ex-colega de uma vez. E os policiais mandaram mais fotos falsas do Curtis, aparentemente sem vida. Isso é importante, porque alguns simpatizantes da Silk Road duvidam que o DPR realmente encomendou a morte de alguém. Dizem que tudo isso foi inventado pela polícia, para ter mais motivos para incriminar o criador do site. Mas não temos muita certeza de qual versão está mais certa. O DPR parece ter ficado muito relutante e mal por ter encomendado isso, porque ele estaria indo contra os próprios princípios do site. E como já mencionei, uma das regras diz para não venderem nada que pudesse machucar alguém, e o Ross, ou Dread Pirate, teria quebrado esse mandamento para manter o negócio vivo. Tirando toda essa dor de cabeça que estava ocorrendo, o site até que estava indo bem. Já em 2013, a Silk Road já possuía quase 1 milhão de usuários, e a conta do seu criador, o Ross Ulbricht, já acumulava mais de $7 milhões por ano. Realmente, o sonho do Dread Pirate se tornou realidade. O sucesso financeiro e ideológico estava no seu ápice, com alguns deslizes, mas funcionando. Até que surgiu mais uma pedra no sapato do rei do mercado negro online, o FBI. Sim, igual a DEA, o FBI também estava na cola da Silk Road. Só que eles se mantiveram mais focados em descobrir um jeito de quebrar as camadas de anonimato da rede Tor, e foram alguns bons anos até eles conseguirem algum resultado. Acontece que nosso querido pirata virtual, o Ross, também foi um pouco descuidado, assim como seu colega que tinha sido preso. Um usuário do Reddit comentou que o endereço de IP da Silk Road estava visível, e ele até alertou para o Dread Pirate sobre essa vulnerabilidade. Mas o DPR parece não ter ligado muito para esse erro. Os agentes do FBI então começaram a monitorar os IPs que se comunicavam com o site, e os endereços vinham de vários locais diferentes. Mas um dos últimos que apareciam, e que chamava mais atenção, era um que vinha de São Francisco. Essa informação foi o que condenou Ross Ulbricht, porque Ross não estava vivendo mais na Austrália, ele agora estava em São Francisco, e os policiais tinham um suspeito que morava nessa cidade. E outra coisa que fez o Ross ser marcado pelas autoridades é que descobriram que ele tinha várias identidades falsas, e a polícia local o questionou sobre isso. Ele sempre negou tudo, e conseguiu se safar desse problema por enquanto, mas não por muito tempo. Ross, usando seu pseudônimo de Dread Pirate, comentava no site sobre o poder que o dinheiro trazia, e também como era difícil manter a página, tinham muitos golpistas e spams na Silk Road, além de que várias pessoas comentavam para ele como o site não era seguro, e que poderiam descobrir ele a qualquer momento. Mas Ross parecia ignorar esses avisos, o que foi um grande erro, porque os agentes do FBI já estavam de olho em todos os cantos possíveis do site, e até descobriram um chat, onde o Dread Pirate recomendava mais assassinatos de outras pessoas, como de alguns usuários que faziam chantagem, ou davam golpes no site. É perceptível como o comportamento do DPR foi mudando com o tempo. Ele seguiu o princípio de não agressão, até a soberania do site ser ameaçada, mas ele ainda estava seguro, até que uma das autoridades, que estavam investigando o caso, fez algo bem simples.
Ele pesquisou sobre citações da Silk Road no Google e encontrou um fórum, onde um usuário comentou sobre esse novo site, onde você poderia vender quase de tudo. Essa foi uma das primeiras citações da Silk Road na web. O e-mail da conta era de um tal de Ross Ulbricht, e puxando a ficha dessa pessoa, descobriram sobre as identidades falsas do Ross, e também que ele estava em São Francisco. Lembre-se que o FBI já tinha um suspeito que morava nessa cidade. Então, meio que isso foi um bingo para a polícia. Eles só precisavam vigiar mais de perto esse tal de Ross. Então, alguns agentes disfarçados seguiam Ross pelos dias. Viram que ele ia para um bar café com seu notebook, e que sempre que o Dread Party entrava na Silk Road, o Ross acessava o seu computador. Então está aí o principal suspeito. Os policiais montaram então um esquema para pegá-lo, em outubro de 2013, quando Ross usava seu PC sentado numa biblioteca. Dois agentes disfarçados começaram a brigar de mentira, atrás de Ross, o que fez ele olhar para trás, para ver o que estava acontecendo. Nesse momento, outra policial disfarçada pegou o notebook dele, rapidamente, evitando que ele tentasse criptografar o notebook, antes da polícia o pegar. As autoridades se revelaram na biblioteca, e o algemaram. Encontraram tudo no computador dele, principalmente a conta do Dread Party Roberts, que estava logada no PC. Acharam também vários scripts do site, no pendrive em sua casa, e lista de contas da Silk Road. Esse foi praticamente o fim das suas operações. Como eu mencionei no começo, Ross era conhecido por ser um bom garoto, e saber que uma pessoa como ele estava envolvido num esquema milionário no mercado negro chocou seus amigos e familiares. Ninguém acreditava que o escoteiro Ross era um dos maiores criminosos da América. Ao mesmo tempo, várias pessoas na web se solidarizaram com a história do criador da Silk Road, principalmente os libertários e defensores da liberdade na internet. Surgiu até um site, com uma petição feita justamente para ir contra a prisão de Ross, o freeross.org. Já na justiça, Ross não tinha muito como se defender. Além das provas que citei, ele também mantinha um diário, onde estava escrito muitas coisas relacionadas à Silk Road, e como ele se sentia sobre os problemas que o site vinha enfrentando. Então não tinha para onde ele correr. Ross Ulbricht foi sentenciado primeiramente a ficar 30 anos na prisão, mas em 2015, numa nova audiência, ele foi condenado à prisão perpétua, sem condicional, por crimes relacionados a tráfico, lavagem de dinheiro, hacking e organização criminosa. A justiça até pensou em condená-lo por supostamente ter encomendado a morte de até 5 pessoas. Vocês devem lembrar do Curtis Green, que o Dread Party desejava vê-lo morto. Então, estavam querendo também condenar Ross por isso, e outras encomendas, mas as autoridades não tinham provas o suficiente para isso. Só que eu acho que ele ia pegar o perpétuo de qualquer maneira mesmo. E só mais uma coisa, vocês ainda lembram do agente da DEA, que tinha uma conta falsa na Silk Road, o Carl Mark Force, que usava o perfil falso de noob e conversava com o Dread Party para coletar informações? Então, tem aquela parte da história que esse policial tinha prendido o Curtis Green, um dos moderadores da Silk Road, e foi nessa época que $300 mil foram pegos do site, de alguma maneira, e o Dread Party achava que foi seu ex-moderador que fez isso. Bom, não foi nenhum moderador da Silk Road que roubou todo esse dinheiro, mas sim o próprio agente da DEA, sim, o agente Mark Force, e mais alguns colegas de serviço que roubaram essa grana. E ele também foi pego durante as investigações, ganhando uma pena de 6 anos e meio. Tava todo mundo sujo nessa história, basicamente. E meio que esse é o fim da Silk Road, o famoso mercado negro da internet oculta. O site tinha voltado depois com novas versões, criadas por outros moderadores, mas essas páginas também foram derrubadas pelas autoridades com o tempo. Então a Silk Road meio que morreu por enquanto. Existiram, e devem existir por aí outros sites com a mesma premissa, mas a Silk Road com certeza foi a experiência de mercado online livre mais emblemática, que marcou a internet para sempre. Agora, basta esperarmos para ver quem vai ser o próximo rei do mercado negro, o sucessor do Dread Party Roberts. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até um outro dia, humanos.